para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nasceu para isso, meu amigo. Você nasceu desse negócio, para falar de Jesus. Não se meta com mais nada, só faça isso. Irmãos, boa noite, Uma ocasião como essa, tão especial do aniversário da igreja, que momento bom nós temos para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus e vermos o que Deus tem para nós. Aqui foi falado sobre a questão da missão da igreja, a importância de levar o Evangelho, de sermos uma igreja relevante na sociedade, mas eu só farei isso se eu tiver uma convicção pessoal. Estou falando de crer de que essa igreja é a igreja de Deus. Se eu não tiver essa convicção, o que vai me motivar a ir lá fora apresentar o Evangelho para as pessoas e trazê-las para esse ambiente? Por isso que nós escolhemos falar um pouquinho sobre qual a igreja verdadeira. Nós vamos passar com vocês agora nos minutos que temos. Eu não sei se vou conseguir cobrir tudo, mas são 6 características que eu encontro na Bíblia da igreja verdadeira. Hoje você sabe que nós temos tantas religiões, e a pergunta é: por que tantas religiões? Na última enciclopédia publicada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, registrou-se mais de 34.000 religiões no mundo. Por que tantas religiões? Eu vou dar uma explicação muito simples para você. No passado a coisa funcionava assim: quando os filhos de Deus pregavam a verdade, o diabo matava. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele escreveu de que o sangue dos mártires era semente. Quanto mais cristãos se matavam, mais eles multiplicavam. Eu acho que essa estratégia, eu acho que o diabo percebeu essa situação e ele mudou de estratégia. Ao invés de matar quem prega a verdade, ele passou a confundir a verdade. E de fato isso já estava profetizado em Daniel, capítulo 7, verso 25, quando diz lá de que a verdade, a lei seria atacada, e Daniel 8, 12, 14, quando diz que a verdade seria lançada por terra. Então essa foi a estratégia que o diabo usou. Começou a surgir vários movimentos religiosos, e hoje as pessoas sinceras, quando querem seguir a Deus, para onde elas irão? Hoje nós temos um mercado religioso. As religiões hoje estão numa vitrine, e você pode escolher qualquer igreja que agrade o seu ego. Mas a Bíblia apresenta uma igreja verdadeira. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, vamos abrir mais uma vez a Tua Palavra. Nós precisamos que o professor Espírito Santo se faça presente, para entendermos a Tua vontade para as nossas vidas e para nós não sermos confundidos no tempo atual. Abençoa-nos agora por Cristo. Amém. Por isso temos tantas religiões. Quando alguém quer saber aonde está a verdade, ele fica tremendamente confuso. Mas a Bíblia apresenta para nós algumas características da igreja verdadeira. Hoje, vivemos numa sociedade assim chamada de pós-moderna. Prega-se de que a verdade é relativa, ela não é mais absoluta. Hoje se ensina também de que todas as igrejas são boas, porque elas conduzem o ser humano a um bem maior. Outras igrejas assumiram um cunho totalmente social. E você tem hoje um tipo de igreja para cada gosto pessoal. Eu trabalhei 5 anos no Rio de Janeiro, e ali eu encontrei 2 igrejas interessantes. Uma delas era a Igreja de Jesus Cara de Leão. Em Itaboraí tem essa igreja, sede da Associação Rio Fluminense. Igreja de Jesus Cara de Leão. Na Baixada Fluminense tem a Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. E aí você começa a pensar como nascem essas ideias. As pessoas estão abrindo igrejas porque viram uma expressão da Bíblia, e a identidade ela é comprometida. E nós, como adventistas, estamos correndo o risco de perdermos a identidade. Por isso nós devemos estar atentos e fazer um retorno à Bíblia.
Vamos ver a primeira característica. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Aqui nós temos a primeira característica da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela surgiria como organização depois de 1798. E nós temos um trecho em Apocalipse, dos capítulos 12 a 14, que são fundamentais para esse estudo. Em Apocalipse capítulo 12, eu não vou me deter muito nos detalhes, porque você conhece bem esse capítulo, é a visão da mulher e do dragão, e você sabe que aqui essa mulher é uma representação da igreja verdadeira. Ela se veste de branco, porque é um símbolo da justiça de Cristo. Ela tem uma coroa na cabeça, símbolo de uma igreja vitoriosa. A coroa tem 12 estrelas, que representam os 12 apóstolos do Velho, os 12 patriarcas do Velho Testamento, as tribos, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ela tem a lua debaixo dos pés, que representa o sistema sacrificial, assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. O sistema de matança de animais não tinha poder em si próprio, mas apontava para Cristo, aquele que tem o poder. Aqui está um quadro de uma igreja verdadeira. Surge o dragão, que é Satanás, e o dragão persegue essa mulher. Agora, o detalhe interessante que a profecia nos apresenta é de que essa mulher, ela foge do dragão. E aqui vai dizer que o dragão procurou devorar o filho quando nascesse, e o filho da igreja é o próprio Cristo. Então nós entendemos a profecia como sendo a tentativa de Satanás de matar o menino Jesus, primeiro logo no nascimento, com o rei Herodes, e depois na cruz do Calvário, mantê-lo na sepultura. E então o Apocalipse diz de que essa mulher foge do dragão e vai ficar por um período oculto. Vamos achar um período aqui? Apocalipse capítulo 12, olhe para o versículo 16. Não é o 16, é o verso 6, 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 anos. No Apocalipse e em Daniel, esse mesmo período profético aparece de três formas. Ele aparece a expressão 1260 anos, ele aparece a expressão 42 meses, e ele aparece a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo na Bíblia quer dizer um ano, segundo Daniel 11, 13. Então, 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se você multiplica aí 3 anos e meio com 12 meses cada, você vai ter aí os 42 meses. No calendário judaico, o mês tinha 30 dias. Você joga isso vezes 30 e você vai ter 1260. Então, 1260 anos é o período em que diz a profecia que a igreja verdadeira, ela estaria oculta no deserto. Quando começa esse período? Logo no primeiro século, as perseguições começaram, quando o Coliseu Romano foi inaugurado. Apenas para lembrar você, Jerusalém foi destruída no ano 70, certo? Os judeus em Jerusalém foram escravizados, e foram esses judeus escravizados que construíram o Coliseu Romano, que foi inaugurado no ano 80. Depois de 8 anos de trabalho judeu. Quando o Coliseu Romano foi inaugurado no ano 80, houve uma festa de vários meses. E nestas festas de inauguração, morreram 5.000 animais selvagens em sacrifício e 10.000 cristãos. Isso no ano 80. As perseguições aí começaram. Agora chegaria um momento em que essa mulher fugiria, onde Deus havia preparado lugar para 1260 anos, eu já falei desse período, e essa data, historicamente, ela se situa no ano 538. Por que 538? Você tem que entender de que o cristianismo, a partir da destruição de Jerusalém, ele começou uma perseguição ascendente, que teve o seu apogeu nos anos 303 a 313. Tanto é que quando você lê Apocalipse capítulo 2, lá diz assim:
tereis tribulações de 10 dias. Esses 10 anos proféticos, 313 a 313, só terminam com a conversão do imperador romano, Constantino, quando ele assina em 313 o Edito de Milão, de tolerância de Milão. E a religião cristã torna-se agora oficial do Império. Ellen G. White diz assim: enquanto o cristianismo foi perseguido, a igreja prosperou. Mas do dia para a noite, das celas e dos calabouços, os cristãos encontraram um lugar junto ao trono que governava o mundo. E quando o cristão veio para junto ao trono que governava o mundo, quando a religião tornou-se oficial do Império, ela perdeu a sua vivacidade, perdeu o seu poder, porque se afastou das doutrinas. Constantino, em 330, vai mudar a sede do Império para Constantinopla, a cidade que ele construiu em homenagem a ele mesmo. Isso é comum dos imperadores, né? E quando Roma cai em 476, quem é que fica para dominar? Agora que Roma não mais domina, quem é que sobra? Sobram os bispos. Cada cidade havia um bispo. Um deles passou a ter proeminência sobre os outros. Qual seria o mais importante? Justamente o bispo de Roma, porque lá fora a capital do Império por vários séculos e era a cidade mais antiga. Assim, o bispo de Roma tornou-se o cabeça de todas as igrejas e, por consequência, cabeça dos outros bispos. Aí, então, começaram a chamá-lo de pai. Na Itália, Papa. Assim, em 538, em fevereiro desse ano, João II é declarado cabeça de todas as igrejas e começa o período em que a igreja agora não tem só o poder eclesiástico, ela recebe o poder civil. E isso duraria 1260 anos. Se nós viajarmos na história, vamos ver todas as atrocidades que foram feitas nesse período. Vocês sabem que Deus preservou a sua verdade através de povos errantes, principalmente os valdenses, lá na divisa da França com a Itália, os albigenses, os huguenotes. Deus manteve um povo. E essa perseguição durou até 10 de fevereiro de 1798. O que aconteceu há exatos 1260 anos? O Papa Pio VI estava para ser coroado na Capela Sistina, e nesse dia 10 de fevereiro, os generais de Napoleão Bonaparte, Berthier e Servane, eles entram na Capela Sistina e prendem o Papa Pio VI. A história diz que ele foi desterrado para a ilha de Santa Helena. Coloque no Google Maps, ilha de Santa Helena, uma colônia, você vai descobrir, no meio do oceano, no meio do nada. Para lá foi o Papa, e no segundo ano lá de cativeiro, ele morre. Exatamente 1260 anos foi o período de domínio papal. Se a igreja verdadeira está oculta no deserto 1260 anos, quer dizer que nenhuma igreja nominal que existia nesse período poderia ser a igreja remanescente. Agora olhe para a data. 1798 termina a supremacia papal. Exatamente 46 anos depois nasce o Adventismo. A igreja adventista não poderia ter surgido antes de 1798, senão ela não seria a igreja verdadeira. Por quê? Porque nesse período a igreja estaria no deserto. Então a primeira característica bíblica da igreja verdadeira é que ela só pode surgir como organização depois de 1798, uma vez que durante esse período de 1260 anos ela estaria no deserto oculta, e a igreja adventista passa nesse teste. Irmãos, a igreja adventista tem certidão de nascimento, e essa certidão nossa está em Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10. Se existem 2 capítulos da Bíblia que o adventista tem que saber de cor e salteado, é Daniel 8 e Apocalipse 10. Daniel 8, porque fala da visão das 2.300 tardes e manhãs, que vai começar em Artaxerxes em 457 e vai se estender até o dia 22 de outubro de 1844. E Apocalipse 10, porque descreve a experiência da decepção milerita,
o livrinho doce que se tornou amargo. E o versículo 11 diz assim: é necessário que ainda profetizes. E os nossos pioneiros entenderam de que eles foram chamados para uma decepção com a missão de profetizar. E foi aí que continuou a igreja adventista. Aonde está a nossa certidão de nascimento? Apocalipse 10. Irmãos, Deus não falha nas datas. E eu queria trazer à luz para você uma coisa que talvez você não pensou ainda. Os adventistas acreditam piamente que o dia 22 de outubro de 1844 foi um dia da expiação, um 10º dia do 7º mês, certo? O dia do juízo. Se nós estamos falando de 2.300 anos cheios, quer dizer que o decreto de Artaxerxes saiu em que dia? Entrou em vigência em que dia? Tem que ser um dia da expiação, porque a profecia não fala de 2.300 anos quebrados. Então o decreto de Artaxerxes foi publicado no 10º dia do 7º mês, um dia da expiação. Se isso é verdade, quer dizer que Jesus Cristo foi batizado num dia da expiação. Por que é que ele já havia ido ao Rio Jordão e não se batizara antes? Quando João declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi batizado naquela ocasião, em outra ocasião, porque Jesus esperou o dia da expiação para ser batizado. Se Jesus foi batizado no dia da expiação, e ele fez aliança com os judeus por 7 anos, Estevão foi apedrejado em que dia? No dia da expiação. Estevão foi apedrejado no 10º dia do 7º mês. Irmãos, de todas as datas da profecia, a única que não é um dia da expiação é a morte de Cristo. Porque diz Daniel 9, 24 a 27, que o Messias faria aliança por uma semana, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício contínuo. Aqui a profecia foi quebrada. Então, em vez de Cristo morrer no dia da expiação, ele morre na Páscoa. A data não está errada em um único ponto, irmãos. Tinha dia marcado para Artaxerxes assinar o decreto, para Jesus ser batizado, para Estevão morrer, para Cristo ser crucificado, por uma decepção minerita, e tem um dia marcado para a volta de Jesus. Eu e você só não sabemos como, mas ele já está marcado. Deus marcou esse dia, pensando em você e em mim, é claro. Entenderam essa primeira característica? Está claro isso para vocês? Alguma pergunta sobre esse ponto? Vamos à segunda característica. A igreja verdadeira não só surgiria como organização depois de 1798, fim do período da supremacia papal, como ela manteria todas as verdades apostólicas como estão na Bíblia. Onde está isso aí? Cristo disse de que a verdade dele deveria ser passada aos apóstolos e essas igrejas. O que nós temos hoje como doutrina é o que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. Tudo o que a igreja primitiva ensinou, nós praticamos como igreja adventista. Irmãos, talvez você não saiba, mas a igreja adventista ensina tudo o que está nesse livro. E tudo o que está nesse livro, a igreja ensina. Por que a igreja adventista faz rebatismo, irmãos? Por quê? Porque são... Aonde está a base nossa para o rebatismo? É um só batismo. Efésios vai dizer que é um só batismo, mas por que nós fazemos rebatismo? Um só batismo verdadeiro. Certo, é um só tipo, não vezes. Mas aonde está a base bíblica, irmãos, para o rebatismo? Atos 19. Atos 19. Talvez você não saiba por que a igreja rebatiza, mas em Atos 19, 1 a 5, está a base para o rebatismo. Irmãos, por que a igreja adventista é uma das únicas que na ceia come o pão, bebe o vinho, que é antecedido pelo lava-pés? Porque está em João o lava-pés. As igrejas, irmãos, não praticam mais o lava-pés. Algumas comem o pão e bebem o vinho, outras só comem o pão. Cada um faz do seu jeito. A igreja adventista é extremamente bíblica. Nós lavamos os pés, comemos o pão e bebemos o vinho. E eu vou aproveitar o pastor Laércio, que é amigo, e dar um recado para a igreja. Irmãos, eu não gosto de cerimônia de ceia quando a gente chega na igreja e vai primeiro para o lava-pés para ganhar tempo.
Irmãos, a igreja tem que ser preparada espiritualmente para entender o simbolismo. Eu às vezes vou participar em algumas igrejas grandes da ceia e é dito assim: vamos ganhar tempo, primeiro lava pés, depois vem para o templo. E as pessoas vão para o lava-pés sem o senso da santidade que é aqui. Nós devemos trazer o povo para a igreja, ler a Bíblia, preparar o povo. Agora vamos sair para o lava-pés. É um rito de humilhação, de humildade. Eu estou aqui para servir você. É isso que eu estou dizendo. Irmãos, por que as diaconisas na ceia retiram a toalha e cuidadosamente dobram e colocam no cantinho? Sabe que eu me batizei com 13 anos, já ficava vendo aquilo, as irmãs diaconisas fazerem. Eu me perguntava, por que esse povo faz isso, gente? E um dia, eu lendo Ellen G. White, eu vi que coisa extraordinária. Quando Cristo ressuscita, ela diz que Ele dobra os lençóis mortuários e coloca num cantinho da sepultura. O pão não é o corpo de Cristo? Nós dobramos como Ele fez. Quantas diaconisas fazem isso a vida inteira e não sabem o simbolismo? Irmãos, tudo que essa igreja faz é embasado numa síntese do seu Deus. Amém. E a igreja adventista é a única igreja desse mundo que preserva todas as verdades apostólicas. Você pode me apontar qualquer igreja e eu vou dizer para você que verdades bíblicas elas abandonaram. A igreja verdadeira iria enfrentar uma oposição muito forte. E as tradições e dogmas começaram muito cedo a entrar dentro da igreja. Veio a adoração do domingo, veio o culto a santos, oração pelos mortos, a invenção do purgatório, dia dos mortos, a Santa Inquisição, venda de indulgências, confissão auricular, a Bíblia proibida de ser lida, a tradição colocada no mesmo pé da Bíblia. Irmãos, a igreja enfrentou tantos problemas ao longo da história, mas estas heresias foram combatidas, e Deus ao longo de toda a história levantou homens para manter a verdade apostólica viva. Alguns pensam que os valdenses surgiram com Pedro Valdo. Irmãos, Pedro Valdo é o fundador dos valdenses. Os valdenses existiram por volta do VI século. Eu entrei em contato recentemente com um livro publicado por um pastor valdense no 8º século. Pedro Valdo é do século XIII. Os valdenses, por 1000 anos, lá no Vale Piemont e no Agrongona, eles mantiveram as verdades da palavra de Deus. Antes que o Wycliffe sonhasse em traduzir a Bíblia para o inglês ou Lutero para o alemão, os valdenses já tinham uma versão na língua deles. Deus manteve esse povo, irmãos. Leia a história dos valdenses, que história extraordinária. Deus manteve entre os valdenses guardadores do sábado. As verdades foram preservadas. Eu estou falando do 7º, 8º século. No século XIV, Deus levantou um homem chamado John Wycliffe, que começou a pregar contra as heresias da igreja, defenderam a verdade da Bíblia, traduziu a Bíblia para o inglês, e o ódio da igreja romana veio contra esse homem. O ódio era tamanho que quando Wycliffe morreu e foi sepultado, 42 anos depois, a igreja ordenou que os ossos fossem exumados e queimados. Desenterraram Wycliffe para queimar os ossos. Tamanho ódio desse herói de Deus. Depois vieram John Hus e Jerônimo. Irmãos, eu tive a chance de visitar a cidade de Constança, na Alemanha, onde aconteceu o concílio de Constança, que condenou John Hus e Jerônimo. Eu fui até a praça onde eles queimaram os 2 mártires. Hoje existe uma grande pedra. De um lado está escrito o nome de Hus e do outro Jerônimo. E quando esses 2 mártires para ali foram levados, foi dado a última chance para que eles se arrependessem. Arrependessem de quê? De pregar a verdade. Eles disseram: não, nós não estamos errados. Nós temos que ser fiéis à nossa consciência. A Bíblia é a palavra de Deus. E esses homens foram queimados em praça pública. Depois veio Lutero, um monge que abalou a igreja romana.
Que homem extraordinário! Quanto mais eu estudo sobre esse homem, mais eu me apaixono por ele. E eu descobri recentemente que Jesus Cristo falou do movimento da reforma. Quando Cristo disse assim no Evangelho de Mateus: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus está falando do movimento de reforma do século XVI. E o homem desse movimento foi Martim Lutero. Quando a dieta de Worms se reuniu na cidade de Worms para condenar a ele e seus escritos, os amigos disseram: Lutero, não vá, eles vão te matar. Sabe qual foi a resposta desse campeão da verdade? Ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. Irmãos, que coragem! Com a ajuda de Frederico Sábio da Saxônia, ele escapou daquela cilada, traduziu o Novo Testamento para o alemão, posteriormente o Novo Testamento. E Lutero, depois de Jesus Cristo, é o homem sobre quem mais se escreveu na face da terra. Um homem que cumpriu a missão de Deus no tempo dele. A história, irmãos, está cheia de pioneiros e mártires. E nós somos devedores desses homens. A igreja adventista, irmãos, ela não se remonta a Tiago, Ellen e José Bates. Nós nos remontamos aos mártires da Idade Média, aos pais da igreja. Nós nos remontamos aos próprios apóstolos, porque a nossa doutrina permanece pura. E eu fico pensando, irmãos, como que nós devemos ser preservadores dessa mensagem. Quando vamos batizar alguém, por favor, tragam essas pessoas aqui à frente, façam voto batismal com elas. Deixe as pessoas expressarem sua fé naquilo que estão abraçando. Não batizem as pessoas sem conhecerem as doutrinas fundamentais do Adventismo. Vamos manter, irmãos, essa verdade que Deus nos confiou a preço de sangue. A igreja verdadeira, ela continuaria guardando a doutrina apostólica. E a igreja adventista, irmãos, é uma que, a despeito da verdade ter sido lançada por terra, ela surgiu para restaurar as verdades. E se o movimento da reforma protestante foi importante para resgatar o princípio só da Escritura, o adventismo surgiu para restaurar o princípio toda a Escritura. Toda a Escritura. E é por isso que a nossa doutrina é baseada do Gênesis ao Apocalipse. E nós temos muita coisa em comum com os cristãos tradicionais, mas temos alguns marcos distintivos. Entre eles, nós cremos na volta literal de Jesus, no milênio após a volta de Cristo, na doutrina do santuário, do juízo, do sábado, do estado dos mortos e de uma mensagem de saúde. São essas as doutrinas distintivas do adventismo. E às vezes temos medo de exaltar aquilo que é distintivo, enquanto que as pessoas aí fora perecem porque não conhecem toda a verdade. Mas não foi isso que Jesus ensinou em João 8,32? Que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade é o quê? Ela liberta. A igreja adventista é a única igreja no mundo que mantém todas as verdades apostólicas como ensinadas na Bíblia. A única, irmãos. E sabe o que mais me impressiona nessa igreja? É que há alguns anos atrás, em 2005, na conferência de St. Louis, a igreja voltou à 28ª doutrina. Irmãos, como a igreja mundial se reúne e vota uma nova doutrina, sabe o que essa igreja está dizendo para mim? Que a verdade é dinâmica, que existem coisas que nós precisamos ainda descobrir na palavra, que existem coisas a serem aprendidas. Nós devemos manter aquilo que até agora chegou para nós, mas não ficar contentes e satisfeitos com o que temos, mas continuar cavando nesse livro, porque existem verdades aqui que nós temos que ainda buscar, irmãos. E quanta coisa Deus tem nesse livro que não está revelado. Olhe para Daniel, olhe para Apocalipse. Quantos emblemas, quantos símbolos que a igreja não definiu ainda. A
igreja adventista, ao mesmo tempo que é uma igreja ortodoxa, no sentido de manter a sua doutrina, é uma igreja dinâmica, no sentido de renová-la, de buscar novos conhecimentos, de agregar. Isso é extraordinário. Esse é o papel da igreja verdadeira. Terceira característica: guardaria todos os 10 mandamentos, inclusive igual. Irmãos, quando Deus colocou lá em Êxodo 20, 8 a 11, lembra-te, Deus sabia que o diabo ia atacar esse mandamento. E eu pergunto a vocês, por que é que o diabo escolheu o 4º mandamento para atacar de uma forma especial? Por quê, irmãos? É o que Deus é criador, né? Porque é o único da lei que apresenta Deus como Criador. O Criador que merece ser adorado. E o pecado surgiu no céu quando o anjo, a criatura, quis ser adorado. O conflito no céu começou com o tema da adoração. E o conflito vai terminar com o tema da adoração. Esse é o tema de Apocalipse 13. 2 poderes que se unem pela adoração dos habitantes da terra. Em torno da adoração gira o grande conflito. O pecado surgiu no santuário celestial. E o pecado vai ser resolvido no santuário celestial. Por isso não existe doutrina mais bela do que nós ensinamos para as pessoas agora, que Jesus está no santuário nesse exato momento, intercedendo por nós e fazendo uma obra de juízo. Não existe doutrina mais especial. A cristandade caminhou muito bem, principalmente com o movimento metodista de Wesley, até a cruz. A igreja batista caminhou muito bem até a cruz. Muitas igrejas caminharam bem até a cruz. A igreja adventista é a única que sai da cruz e vai para o santuário. Jesus não está na cruz mais, Ele está no santuário. E se você fizer um estudo da doutrina adventista, você vai perceber que todas elas estão linkadas com o santuário. Porque é o centro, é o bojo doutrinário que a Bíblia nos apresenta. E lá no santuário havia a arca da aliança, e dentro da arca, os 10 mandamentos. O diabo ataca de uma forma especial o 4º mandamento, porque ele sabe que o povo de Deus guardaria esse mandamento. Jesus diz que nós o guardamos não para ser salvos, mas como uma expressão do nosso amor. Isso é salvação pela graça, não pelas obras. Aí estão os primeiros 4 mandamentos, os outros 6 mandamentos. E interessante que Êxodo vai dizer que nós devemos santificar, não fazer nenhum trabalho. Por quê? Porque Deus é o Criador. Quem guarda 9 não adianta, diz Tiago 2,10. Mas aqui está a profecia, em que os tempos e a lei seriam mudados. A lei de Deus foi mudada em 3 pontos. Primeiro, a mudança do sábado para o domingo. Depois, a extinção do 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura. E finalmente, a divisão do 10º, para que eles tivessem 10 mandamentos novamente. Foi uma longa história a mudança do sábado para o domingo. Você sabe que a observância do dia de domingo como um dia santo é coisa do Império Medo-Persa e do mitraísmo. Desde o Império Medo-Persa já havia adoradores do sol no primeiro dia da semana. Os soldados romanos que foram batalhar contra os Medo-Persas, eles lá, influenciados pelos Medo-Persas, eles incorporaram essa divindade. Eles trazem isso para Roma. Depois esse dia dedicado ao imperador. E as coisas começaram a caminhar até que Constantino, em 7 de março de 321, vai decretar aí uma lei obrigando todo mundo a descansar no dia do Senhor Imperador, no primeiro dia da semana. Aí está a lei, você conhece isso. E a partir desse momento, a cristandade lentamente foi guardando o sábado e o domingo. Depois ficou só com o domingo. E hoje, quando nós pregamos sobre o sábado por aí, as pessoas nos perguntam: mas por que vocês adventistas se apegam tanto ao sábado? Vocês só falam de sábado. Irmãos, vocês sabem que nós não só falamos de sábado. Quantos temas tratamos dentro da igreja? Mas por que nós falamos tanto de sábado? Porque eles não sabem. É porque se nós não falarmos, quem irá falar? Se nós não pregarmos, irmãos, quem irá pregar? E existem muitas pessoas sinceras aí fora, que estão guardando o sábado dentro de suas igrejas, esperando o momento para serem colhidas pelo Espírito Santo.
Quando eu aceitei o Adventismo com 13 anos, eu perdi o meu emprego por causa do sábado. Eu confiei nas promessas divinas. Eu fiquei desempregado 2 semanas. Depois de 2 semanas desempregado, apareceu um emprego que ganhava o dobro do meu salário anterior. E com o sábado livre. Eu fiquei 2 anos nesse emprego. O meu ex-patrão, que me mandou embora, eu trabalhava na adolescência como lanterneiro, se fala aqui? Lanterneiro. Funileiro. Chapista. Eu consertava carros amassados. Meu ex-patrão me buscou e disse: eu quero você de volta, porque a minha oficina está quebrando. Eu disse: eu volto. 2 condições. Aí eu sei, o sábado. E a outra? Meu salário não é mais o mesmo. E ele aumentou o meu salário mais do que eu já estava ganhando. E eu fiquei com ele 4 anos ainda trabalhando. Irmãos, eu tinha um irmão que eu estudei com ele a Bíblia e se tornou adventista também. Ele trabalhava como pintor na Itapemirim, essa empresa de transportes, de ônibus. Como pintor, ele tinha um domingo por mês para folgar. Porque quando o carro chega na oficina, ele tem que ser reparado o mais rápido possível para voltar para a linha. Meu irmão aceitou o sábado. E disse: agora o que eu faço? Eu sou casado, tenho família. Eu falei: confie em Deus. Peça aos seus superiores. Deus vai dirigir as coisas. Se eles não derem, você peça demissão. Ele conversou, orou, e meu irmão tornou-se o único funcionário da empresa Itapemirim, lá em Campo Grande, no Espírito Santo, que folgava 4 dias por mês, 4 sábados. Eu sei que vocês têm experiências lindas com relação ao sábado. Irmãos, a pedra de toque no conflito final desse mundo será o sábado. E quando você reserva essas 24 horas para adoração a Deus, você está se preparando para o grande conflito que teremos diante de nós. E Apocalipse 13 deveria ser um capítulo que a igreja deve estar estudando constantemente para se preparar para essa crise que avizina. Guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado. Essa é a terceira característica. Irmãos, a igreja verdadeira só poderia surgir como organização depois de 1798, quando terminasse a supremacia papal. Ela deveria surgir como um movimento que restaurasse todas as verdades apostólicas. Terceira característica, ela deveria exaltar a lei de Deus, que havia sido pisada, segundo a profecia de Daniel 7:25. E a quarta característica, ela teria o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Esses 2 textos são bem conhecidos. O diabo está irado contra os que guardam os mandamentos e tem o testemunho. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Há algum tempo atrás eu trabalhava no Rio de Janeiro, e numa rádio no Rio de Janeiro há um programa que cobre todo o Rio de Janeiro, uma rádio que cobre todo o estado, e na internet no mundo inteiro. Eles, todas as quartas-feiras, eles têm um programa sobre igrejas. E eles anunciaram: semana que vem vamos falar aqui dos adventistas. O tema será batismo, sábado e Ellen G. White. O diretor do programa na rádio começou a buscar algum pastor adventista para ir lá na rádio, representar a igreja. Por coincidência, 2 associações do Rio de Janeiro estavam em concílios ministeriais fora do Rio. Não havia um pastor lá. Então, um membro de nossa igreja, que é um ex-pastor, que está regular na igreja, foi representar a igreja no programa de rádio. Ele não sabia, quando ele chegou lá, havia um pastor da Assembleia, um pastor batista e um pastor presbiteriano, e o locutor era presbiteriano, e os 4 se uniram e apertaram o nosso irmão adventista com relação ao sábado, Ellen G. White, batismo, e ele se viu numa saia justa, e de fato ele acabou dizendo algumas coisas que não deveria ter dito. Ficou muito mal para a igreja em todo o estado. Mas a igreja começou a ligar para a rádio e dizer: vocês não podem fazer isso. Vocês marcam um evento desse, levam um irmão, tem que levar um pastor adventista, para que ele possa mostrar o que a igreja crê. A coisa tomou uma dimensão tão grande que foi parar na União. E eles começaram a buscar alguém para ir lá. Eu estava tranquilo na minha sala, era uma terça-feira. O meu presidente, o pastor Vandir Mendes, entrou e disse: pastor Arilton, você ficou sabendo do episódio aí da rádio? Eu fiquei sabendo. Pastor, amanhã é o dia de voltarmos para a rádio.
e nós queríamos que o senhor vá lá para representar a igreja. Eu disse: pastor, é um pedido ou é uma ordem? Que se for um pedido, a resposta é não, pastor. Agora, se for uma ordem, eu sou um soldado dessa igreja. Não, é uma ordem. Irmãos, era no dia seguinte. O que eu fiz? Eu fui para casa estudar alguma coisa e orar, né? 10 da manhã, levei comigo o pastor Jair Enéas e Graciliano para me ajudar. Quando chegou os 3 lá, só deixaram eu entrar na rádio. Não, só pode entrar você, os 2 fiquei na recepção. Eu me assentei, estava lá o pastor Batista, com um grande conflito na mão, o assembleiano, o presbiteriano. Começou a discussão. Quando começou o programa 10 da manhã, o locutor introduziu o programa assim: hoje estamos recebendo aqui o pastor Ariano, que é pastor da igreja adventista. O programa já na semana passada tratou do assunto, mas houve uma repercussão muito grande. Eles ficaram insatisfeitos e o pastor Ariano veio aqui representar a igreja. Pastor, é verdade que vocês só batizam quem crê em Ellen G. White na igreja de vocês? Ele começou assim o programa, 10 horas. Eu disse: não, isso não é verdade. A igreja adventista só batiza quem acredita no dom profético. E o que é o dom profético? É uma característica da igreja verdadeira, de Apocalipse 12, 17. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O pastor Batista pediu a palavra e disse assim: não, você está enganado. Eu sou professor de grego na faculdade. E Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus, o termo no grego, no original, não se refere a isso. Irmão, mas eu havia lido isso no dia anterior, por iluminação do Espírito Santo. Eu disse: professor, me desculpe, mas Apocalipse 19, 10, o verbo está no auristo passivo, que aceita apenas 2 interpretações. Ou o testemunho é dado pelo próprio Cristo, ou o testemunho é a respeito do Cristo. Nesse caso, o auristo passivo é a respeito do Cristo que é dado pelos profetas. Então tem que haver um profeta moderno na igreja verdadeira. E ele se silenciou. Se Ellen G. White é uma profetisa verdadeira, pastor, me explique isso aqui. Ele abriu um grande conflito e começou a ler a queda de Lúcifer. Com detalhes, com riqueza de detalhes que só Ellen G. White sabe. Pastor, os detalhes que essa mulher escreveu não estão na Bíblia. Isso aqui é uma prova de que é uma falsa profetisa. Olha o que ela escreveu. Irmãos, o Espírito Santo veio na hora e disse assim: fala isso. Eu disse: pastor, se Ellen G. White escreveu coisas que não estão na Bíblia, então só pode ser 2 coisas: ou ela é uma falsa profetisa, ou ela é uma verdadeira profetisa. Porque só o profeta verdadeiro pode dizer aquilo que não está na Bíblia. Agora, se você me provar pela Bíblia e pelos testes bíblicos que ela é uma falsa profetisa, eu dou a mão à palmatória. Se você não provar, você tem que aceitar que ela pode trazer informação extra-bíblica, porque ela é uma profetisa. Você consegue provar que ela é uma falsa profetisa pelos testes bíblicos? Ele titubeou. Eu vou dar 4 para você. Jesus falou assim: pelos seus frutos os conhecereis. Olha a vida dessa mulher que morreu aos 87 anos de idade. Aponte uma vida de egoísmo nela. A Bíblia ensina de que o profeta tem que falar e tem que se cumprir. Quantas profecias Ellen G. White fez, antecipando-se à ciência em cerca de 40 anos, falando em ondas eletromagnéticas do cérebro, quando a ciência nem sonhava com encefalograma, falando da importância da luz solar na expelição de germes, falando do cuidado que devemos ter com uma casa bem oxigenada. Eu comecei a mencionar para ele: 40 anos ela se antecipou à ciência. A Bíblia diz que o profeta tem que ser um guia divino em tempo de crise. O movimento adventista passou por uma crise inicial e essa mulher dirigiu o movimento. E finalmente a Bíblia diz que um verdadeiro profeta, ele tem fenômeno sobrenatural quando tem visão. Essa mulher passava mais de 2 horas sem respirar. Agora o Senhor me aponta algum defeito nela e ele se calou. Veio o tema do sábado, o tema do batismo, e a coisa começou.
Quando deu 1 hora de programa, o locutor, que já estava do meu lado, disse assim: temos que terminar o programa, nós não podemos ler todos os e-mails que chegaram aqui, que são mais de 100. Eu pedi à secretária que me separasse 10 e-mails, e eu vou lê-los, aleatórios. Sou da Assembleia de Deus, mas os adventistas estão certos quanto ao sábado. Segundo e-mail: eu não sou nada, mas o sábado é o dia certo. Terceiro e-mail: eu sou de tal igreja, mas guardo o sábado escondido do meu pastor. Irmãos, foi assim 9 e-mails. Um dentre os 10 dizia assim: Silas, eu sou da igreja da Reforma e não concordo com o pastor. Irmãos, esse programa teve uma audiência tão grande nessa rádio que o Hospital Silvestre parou para ouvir o programa. Eu sei que até depois eles pegaram o programa, copiaram, fizeram um DVD e começaram a vender e ganhar dinheiro no programa. Tanto que venderam esse programa. À saída, eu me aproximei dos 3 pastores, dei para eles o DVD sobre Ellen G. White, que nós gravamos no Pastor Tim, nos Estados Unidos, e disse: pastores, se eu falei alguma coisa que você não for satisfeito, me perdoe. Aqui está o material da igreja para vocês. Reflitam sobre a nossa conversa de hoje. Pensem, Deus tem um profeta moderno, e nós adventistas cremos em Ellen G. White. Se vocês não acreditarem, leiam suas páginas. E eu ouvi, irmãos, semana retrasada, aqui do presidente, eu acho que do campo de vocês aqui, uma história extraordinária. Um pastor de uma igreja aqui de Brasília, que recebeu a incumbência da igreja de estudar Ellen G. White para rebatê-la. E ele gastou 3 anos estudando Ellen G. White e se batizou em março passado. Foi batizado pelo presidente de vocês aqui, Pastor Charles. E tem adventista que tem vergonha de falar em Ellen G. White. Agora fique muito claro para vocês: os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé do que a Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja da Reforma Protestante e cremos no princípio só da Escritura, só a Bíblia é a autoridade, irmãos. Os livros de Ellen G. White não estão no mesmo nível da Bíblia. Ainda que nós criamos de que a inspiração atuou nela, como atuou em João e Paulo, os escritos dela não estão no livro de canonicidade. Segundo, a igreja adventista tem hoje 28 crenças fundamentais. Nenhuma delas está embasada em Ellen G. White, porque Ellen G. White não é base doutrinária para essa igreja. A base doutrinária para essa igreja é a palavra de Deus. Terceiro ponto: tudo que Ellen G. White escreveu são conselhos preciosos para a igreja. E todos aqueles que leem Ellen G. White e praticam seus conselhos estão vivendo o verdadeiro cristianismo que a própria Bíblia exalta. Por isso, eu creio que essa igreja é a igreja verdadeira, porque nós temos um profeta verdadeiro, chamado no tempo do fim, para uma obra especial. Quinta e penúltima: a igreja verdadeira seria um movimento mundial. Por quê, irmãos? Ide pregai o Evangelho por todo o mundo. A ordem de Cristo à igreja, e a sua igreja, que vai se cumprir nos dias da volta dele, é pregar o Evangelho no mundo inteiro. Não me venha dizer que uma organização que é brasileira, que está apenas no Brasil, é a igreja verdadeira, porque não é. A igreja verdadeira seria um movimento mundial. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma observação. Tem alguns adventistas por aí se comparando a igreja adventista com outros movimentos religiosos, dizendo assim: como aquela igreja cresce, como aquela igreja prospera. Irmãos, isso é injusto. Injusto por 2 motivos. Primeiro, porque a igreja adventista tem um compromisso com a verdade. E porque nós temos um compromisso com a verdade, a nossa pregação não é uma pregação popular. Irmãos, não é popular dizer para os outros que você tem que guardar o sábado. Não é popular dizer por aí que você está sendo julgado.
Não é popular dizer por aí que você não pode se alimentar, nem fazer uso de bebida alcoólica, fumo, nada disso. Isso não é popular, irmãos. Quem quiser manter uma igreja cheia, tem que pregar um evangelho palha, onde as pessoas podem ficar do jeito que elas querem ficar e ainda está dentro da igreja. É isso que está acontecendo hoje, irmãos. A pessoa hoje se diz cristã no Brasil e até status ser cristão, ser evangélico, mas não tem compromisso nenhum. Eu conheço pastores de algumas denominações que saem do culto e vão beber. Pessoas que vivem amaziadas dentro da igreja. Quer dizer, se eu posso viver do jeito que eu quero, é claro que é bom ser da igreja. Vira um clube social. Não compare a igreja adventista com outras igrejas, irmãos. Eu converso com esse povo aí fora. Eu entrevisto esse povo. E uma pergunta que eu faço sempre para esses evangélicos é: qual é o preparo que você teve para ser batizado na igreja? E eles me dizem assim: preparo nenhum, eu cheguei lá e pedi o batismo, o pastor me batizou no outro dia. E o que ele disse que você tinha que fazer? Nada, eu sou salvo pela graça e está bem. Não compare a igreja adventista com esses movimentos. Segundo, Deus deu para esta igreja um sistema de dízimos e ofertas e uma forma de governo. Nós não somos uma igreja congregacionalista. O dízimo que essa igreja recebe aqui não é para ficar aqui nessa igreja, irmãos, porque senão esta igreja prosperaria, mas a igreja mundial não avançaria. E se a igreja adventista está presente hoje em mais de 202 países, é por causa do sistema financeiro que a igreja tem. O dízimo não fica na igreja local. A igreja local se mantém das ofertas e os dízimos vão para as instâncias superiores, para que o evangelho do reino avance. A igreja verdadeira seria uma igreja mundial, porque ela tem uma missão mundial. Não me venha dizer então que uma igreja que está circunscrita ao Brasil pode ser a igreja verdadeira, porque não é. E a última característica é que a igreja pregaria a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 12. E de fato aqui está a nossa mensagem para o fim. Se você quiser saber qual é a verdade presente da igreja adventista hoje, está aqui. 3 mensagens. Primeira mensagem, Apocalipse 14, 6. Verso 7. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois que é vida do seu juízo. Começou o juízo. Que dia que começou, irmãos? 22 de outubro de 1844. Adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar quem? O Criador. Aqui está o salmo. Então a primeira mensagem angélica chama a atenção para o juízo e para o salmo. Segunda mensagem angélica, você ouviu hoje cedo. Caiu a grande Babilônia. Ao exaltarmos a verdade, o erro cai por terra. Terceira mensagem, versos 9 a 12. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na mão ou sobre a fronte, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, se alguém abandona a lei de Deus e o sábado para guardar um domingo espúrio, ele vai perder a sua salvação. E nos dias futuros dessa igreja, um decreto mundial será lançado e vai convocar a todos os habitantes da terra a adorarem, entre aspas, a Deus no primeiro dia da semana. E só vai poder comprar e vender quem aceitar isso. Eu fico pensando nas nossas mães, nos nossos pais, que têm crianças pequenininhas. Como é que vai ser naquela hora? Você precisa comprar o leite para os filhos, o arroz, o feijão, mas você não pode, a menos que você renuncie o sábado. E agora? Ellen G. White tem um texto que vai dizer assim: aquele tempo de prova exigirá de nós uma experiência espiritual que ora nós não temos. Não temos. Sabe por que não temos, irmãos? Porque nós vamos nos acomodando com a situação. A gente deixa de pensar no significado da igreja, mas nós estamos nos aproximando do momento áureo da história da humanidade, e Deus levantará nessa igreja as suas testemunhas fiéis.
Por isso, meus amigos, ao comemorarmos mais um aniversário, não percamos duas ideias. A nossa origem, nós somos a igreja da profecia. E a nossa missão, nós só somos a igreja da profecia enquanto pregarmos o Evangelho à terra, no contexto das 3 mensagens de Apocalipse 14. Deus abençoe a mim e a você, por os dias que diante de nós estão. E promessas tais como o seu pão será dado e as suas águas serão certas, sejam a verdade na minha vida e na sua vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, em termos de oração. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo alto privilégio que nós temos de pertencer a esta igreja, de conhecer as verdades que nós conhecemos, de podermos partilhar com os irmãos estas maravilhas da Tua Palavra e de termos o senso de missão, que há aí fora uma igreja que precisa ser alcançada, pessoas que precisam ser advertidas, para que o Senhor conduza estas almas sinceras para o redil do bom pastor, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Amém. Ajuda-nos e usa-nos nesta missão, que nós possamos dia a dia estarmos convictos do chamado que o Senhor fez a esta igreja e a nós individualmente. E que nós possamos gastar tudo que nós temos e somos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Amém. Pastor